sabe dessa história. Eu e a Cláudia íamos visitá-los em um momento extremamente complicado do casamento deles, da vida deles a dois. E o Guilherme não nos recebia, o Guilherme ia para o quarto. O Guilherme ficava no quarto durante a visita inteira. E a gente continuava indo do mesmo jeito. Até que um dia nós estreitamos o relacionamento e foi um tempo tão especial de estar cuidando deles e hoje vê-los cuidando de tantas outras pessoas. Isso é o reino. O reino do Senhor é isso. Você semeia, você experimenta dessa semente e essa semente produz muito mais em lugares que você não consegue imaginar. Então, hoje eu vejo aqui todos vocês de vermelho, vocês da dádiva, vocês são um presente para a família da Doris e do Guilherme, com certeza. E eu oro para que eles sejam para vocês também um presente. Hoje eu queria fazer uma reflexão, porque quando a gente é convidado para uma festa de celebração, uma festa de aniversário, talvez há uma expectativa de que nós vamos falar sobre o aniversário, e normalmente isso acontece mesmo. Só que orando ao Senhor para uma palavra hoje, com todo carinho pelo Guilherme e pela Doris, vocês sabem disso, já falamos muito sobre isso ao longo de toda a nossa caminhada. Tem alguns momentos em que Deus reserva para fazer algumas coisas que não estão no programa. Deus, de vez em quando, decide fazer algumas coisas que não estão no script. Eu acho que hoje é um desses dias. Hoje eu quero falar de um Deus que visita ambientes como esse que nós estamos. Um Deus que, ao visitar o ambiente, Ele contempla as situações que estão sendo vivenciadas neste ambiente. Situações que são vivenciadas por pessoas. Então Deus escolhe nesse ambiente, ao perceber as situações, Deus escolhe abençoar as pessoas. Eu quero falar de um Deus que visita ambientes, contempla situações e abençoa pessoas. Você é uma das pessoas que estão aqui. Eu não faço a mínima ideia qual é a situação que você está vivendo. Como que você saiu da sua casa hoje, como que você está neste último ano, como você tem apresentado diante de Deus suas expectativas, suas orações. Se você tem ou não tem uma fé num Deus Todo-Poderoso, eu quero respeitar você, inclusive que não tem, e te dizer que há um Deus que visita esse ambiente. Há um Deus que contempla a sua situação. E há um Deus que está aqui para abençoar você. Eu quero ler um texto que você conhece de cor e salteado. Mesmo às vezes você que não conhece a Bíblia, você já ouviu essa história, mas eu quero apresentar hoje uma conotação tão especial que Deus colocou no meu coração. É a primeira vez que eu vou ministrar sobre esse texto, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Tem algo aqui tão especial que eu queria que você fosse alcançado por essa palavra de uma maneira especial. A palavra diz assim, esse é um texto, a multiplicação dos pães e dos peixes, é um texto que está nos 4 evangelhos. É uma das poucas histórias, é um dos poucos milagres narrados pelos 4 evangelistas. Por Lucas, por Mateus, por Marcos e por João. Eu quero ler essa história no Evangelho de João. Porque enquanto eu leio, eu quero que você preste atenção em 2 coisas. Os números que aparecerão, e as pessoas que aparecerão. Então eu quero que você preste atenção nos números e nas pessoas. Porque essa é a reflexão que eu quero trazer hoje. Quando Deus faz com os números uma matemática que nós não conseguimos entender. Talvez você esteja aí fazendo cálculos. Como é que vai ser? Porque se eu considerar o volume X, o dinheiro tal, parece que não vai dar. Então eu quero te apresentar esse Deus que visita os ambientes, que contempla as situações e que veio para abençoar pessoas e fazendo da sua matemática uma grande loucura diante dele. Presta atenção nos números e nas pessoas. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades, e seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima.
Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha perto dele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a todos estes? Mas dizia isso para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que ele estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um outro dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre os seus discípulos, e também igualmente os peixes. E quando já estavam fartos, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, o quanto queriam, e os seus discípulos distribuíram ao povo. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos. Quais os números que você se lembra? 5 pães. 5 pães. 2 peixinhos. Não são 2 peixes, são 2 peixinhos. 5 pães, 2 peixinhos. O que mais você se lembra de número? 5.000 homens. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que mais você se lembra? 12 cestos cheios das sobras. Quantos mestres tinham nesta passagem? Apenas um. Tinham 12 discípulos, um mestre, 5.000 homens. Tinha um menino, tinha 5 pães, 2 peixinhos. Quando você lê essa história, eu fiz a matemática disso para você ver o que está acontecendo aqui. Se tem 12 discípulos, Jesus vai pegar os 5 pães, os 7 elementos, 5 pães e 2 peixinhos e colocar na mão de 12. Então, se eu pego 5 pães e divido para 12 discípulos, cada um está pegando menos que meio pão. Então está chegando 40% de um pão na mão de um discípulo. Estende a mão. 40% de um pão. Tá aqui. Mas não é só pão, está chegando na outra mão, estende a mão, 17% de um peixinho. 40% de um pão, 17% de um peixinho. E se tem 5.000 homens, significa que 12 pessoas vão distribuir para 5.000 pessoas. Então vamos dividir 5.000 em 12. Então cada discípulo com 40% de um pãozinho e 17% de um peixinho vai alimentar 417 pessoas. Um pedaço de pão, menos da metade, e menos de 1/5 de peixe vai alimentar 417 pessoas. Cada discípulo vai alimentar 417 pessoas. Só os homens, fora as mulheres que comem mais do que homem, e criança que come mais do que a mulher. Imagina o que é isso, queridos. A coisa matemática parece impossível. Queria que você repetisse comigo: parece impossível. Parece impossível. Mas há um Deus que visita ambientes, contempla situações e escolheu abençoar as pessoas. Uau! Então aquilo que parece matematicamente irracional vai acontecer. Só que eu quero te mostrar como é que acontece. Primeiro passa na mão do mestre. O que parece pouco para mim e o que parece pouco para você, para poder alcançar o resultado que é esperado, tem que passar pela mão do mestre. Fala comigo, tem que passar. Tem que passar Pela mão do mestre. pela mão do mestre. Então aquilo que você tem pode parecer pouco,
diante da conquista que você espera. Aquilo que você tem e contempla com seus olhos pode parecer pouco para todo o projeto e os objetivos que você tem, mas eu quero te fazer um convite. Esse Deus que visita ambientes é um Deus que gosta de pegar coisas que parecem pequenas, parecem improváveis e tornar possível. Então é necessário primeiro colocar nas mãos do Mestre Jesus. Mas são só 5 pães, são só 2 peixinhos. Mas eu quero te falar que antes de ter 5 pães e 2 peixinhos, há um menino lá na casa dele, colocando numa matula, como minha avó diria, uma matula, um embornal, uma capanga, colocando aquilo ali. A gente não sabe se era para o alimentar durante o dia, se era para dividir com alguém, se era para entregar para Jesus. Havia um menino que se dispôs a levar o que parecia pouco, e é esse pouco que está ali, e Jesus vai usar para fazer algo que é improvável. Talvez tenha poucas coisas na sua mão, talvez tenham poucos recursos diante de você, às vezes tem poucas possibilidades diante do que você está contemplando, mas eu quero te dizer, esse menino não considerou isso tão precioso a ponto de guardar na casa, mas de levar para o lugar onde ele encontraria o Mestre. O que parece pouco não pode ficar guardado em casa, tem que ser levado para apresentar ao Mestre. Neste lugar tem também um discípulo chamado Filipe. Filipe olha e fala assim: eu vi aí um menino. Filipe é aquele que está contemplando o ambiente, é aquele que está olhando as situações, é aquele que está buscando a possibilidade, é aquele que está de olho na novidade, é aquele que está de olho no que está ao redor. Ele está ligado. Ele está ligado nas coisas que estão ao redor, mas ele não tem a fé necessária para entender que Jesus pode fazer além do que ele imagina. Ele está vendo os 5 pães e os 2 peixinhos, mas na mesma palavra, na mesma frase, fala assim: mas o que é isso para tanta gente, não é mesmo? Fala comigo, o que é isso? O que é isso? Para tanta gente. Isso é Filipe. Mas não tem só Filipe, também tem André. André é um financeiro. Quem que é o financeiro da sua empresa? Passa o Pix aqui, ó. Peraí, tu dá de ver a conta. Você é o financeiro. André é o financeiro. O financeiro fala o seguinte: não estou entendendo a missão, tem que alimentar 5 mil, não deixa eu fazer o cálculo, se eu pegar um pedacinho de pão, se eu multiplicar por 5 mil, vai dar mais ou menos isso, tal. Precisaria de 200 denários, eu sou tão bom em matemática, eu sou bom em finanças, que eu já calculei que precisa de 200 denários, e ainda que eu tivesse 200 denários, não daria para dar um pedaço para cada um. 200 denários, querido, significa do salário de 200 dias de trabalho. 200 dias de trabalho. Eu fiz o cálculo, eu gosto de matemática, eu sou da área financeira também. Salário mínimo no Brasil em março de 2025, R$ 1.518. R$ 1.518 dividido por 22 dias úteis dá um salário de R$ 69 por dia. 200 dias, 200 vezes 69, R$ 13.800. Se nós tivéssemos R$ 13.800, se este acontecimento, se esse cenário fosse no Brasil, R$ 13.800 não daria para dar um pedaço de pão para cada pessoa. O cara é bom de matemática, mas é questão que às vezes ele fica preso na matemática, ele fica preso nas finanças, e ele esqueceu que precisa ter a alegria de contemplar a presença do Mestre. A presença do Mestre. A presença do Mestre deixa de lado os 200 denários. A presença do Mestre te instiga a participar do milagre sem que você saiba. Eu não sei que vai ter milagre. Pois é, ele está te convidando para o milagre, porque está colocando na sua mão que vai alimentar pessoas que você nem conhece. Amém. É assim comigo, é assim com você. É assim na minha vida, é assim na sua. Tem pessoas que você não conhece ainda,
e que serão alimentadas pelo fruto que Ele, o Senhor, vai colocar na sua mão, mas você nem conhece ainda. Mas por favor, se deixe ser usado por Ele. A pergunta de Jesus para os discípulos era: aonde encontraremos pão para dar para todo mundo? A pergunta é aonde? É o lugar. Qual é o lugar que vai ter pão? A resposta dos discípulos é: não tem dinheiro suficiente para comprar. Ainda que tivesse um lugar, não tem dinheiro suficiente para comprar. Quantas vezes eu e você estamos nesse ambiente? Quantas vezes eu e você estamos vivendo situações onde nós somos confrontados com aquilo que estamos vivendo, nós não temos a resposta que agrada ao Senhor, nós não temos nem a resposta que agrada a gente está perdido. A gente está perdido. Se nós pudéssemos ter resolvido a situação, nós já teríamos resolvido. Se você, casal, tivesse já condições de resolver, você já teria resolvido. E se você não resolveu, talvez seja uma oportunidade para que Deus entre na história e faça algo que vocês não podem fazer. Um Deus que visita ambientes, um Deus que contempla situações e está disposto a fazer o quê? Abençoar as pessoas. Abençoar as pessoas. E nós precisamos aprender com Jesus algo que é fantástico nesse milagre. Apesar de ser pouco, está nas mãos dele. Apesar de ser pouco, tem que dar graças. Tem que ter um coração grato, tem que ter gratidão. Quando Jesus apresenta ao Senhor, queridos, isso não é pontual. Isso não é a coisa que ele faz só na segunda-feira. Isso não é a coisa que ele faz só no domingo. Isso é hábito, ele faz isso todos os dias e em todos os lugares. Fala comigo, todos os dias. Todos os dias. E em todos os lugares. Em todos os lugares. Quais são as coisas que você faz todos os dias e em todos os lugares? Será que tem algo que você faz todos os dias e em todos os lugares? Eu quero te dar uma dica. Seja grato. Apresente a Deus uma oração de gratidão. Todos os dias e em todos os lugares. Porque é isso que vai atrair a bênção de um Deus que quer alcançar você. Amém? Amém. Tá bom. E eles começam a distribuir. Aonde você acha que o milagre aconteceu? Aonde que você acha que a multiplicação aconteceu? Aonde, gente? Vocês têm dúvida onde o milagre aconteceu? Não há pergunta certa ou errada. Não vai ter uma coxinha a menos ali no seu lanche. Pode experimentar falar. Aonde você considera que o milagre da multiplicação aconteceu? Nas mãos? Não. A mão do mestre preparou. A mão do mestre é semente. Quando passa pela mão do mestre, você recebe uma semente. E na sua mão, é na sua mão, é na sua mão, é na sua mão que a semente vai multiplicar. É na sua mão que o dom vai multiplicar. É na sua mão que o talento vai multiplicar. É na sua mão que a alegria vai multiplicar. É na sua mão que o prazer vai multiplicar. É na sua mão. Não, você não entendeu. Aquilo que você tinha, aquilo que estava disponível no ambiente, aquilo que parecia pouco, passou pelas mãos do mestre. O mestre abençoou, mas não ficou na mão dele. Ficou na mão de quem? Ficou na mão de quem? Queridos, hoje em dia, onde que está a bênção do Senhor? Está no céu? Faz assim com o dedinho, faz assim, deixa eu ver. Dedinho, deixa eu ver. Casal na mesa, dedinho. Vai levantando o dedinho. Faz assim, a bênção do Senhor está na minha vida. E é através da minha vida que vai multiplicar. É através da sua vida que vai multiplicar. O talento que Ele te deu vai multiplicar na sua vida. O dom que Ele te deu vai multiplicar na sua vida. O recurso que Ele já te deu vai multiplicar na sua vida. Mas é tão pouco. Pode ser pouco. Mas se Jesus tocar o que é pouco nas suas mãos, se prepare. Vai
multiplica. Faz assim com a mão de forma profética. Quero que você contemple a bênção. Mesmo que você não creia, não tem problema não. Você hoje vai experimentar algo que talvez você não tenha experimentado nas suas vidas nos últimos dias, nos últimos anos, ou talvez durante toda a sua vida. Eu quero orar para que Deus coloque nas suas mãos sementes abençoadas por Ele. Amém. Sementes que estejam alinhadas, inclusive, com o que você deseja. Amém. Com o que você pede a Ele. Com aquilo que está no seu coração e que provavelmente ainda não se realizou. Hoje eu estou suplicando aqui, como palavra profética aqui nesse lugar, que Deus vai colocar na sua mão sementes abençoadas por Ele, sementes espirituais, dons e talentos, recursos. Tem recursos chegando aí. Porque eu creio que aquilo que você não pode fazer, há um Deus que visita ambientes. Há um Deus que contempla situações e escolheu abençoar você. Fecha a mão. Ora comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu recebo Sementes espirituais pela fé. Nesta celebração do aniversário de 11 anos de um projeto que nasceu no coração do Senhor, alcançou o coração de Guilherme Dores e hoje está alcançando o coração de várias outras pessoas. Estas sementes abençoadas pelo Senhor tem uma provisão, tem uma bênção de multiplicação, para que nós possamos contemplar um Deus que visita ambientes, um Deus que contempla situações, e escolheu abençoar a minha vida no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Mas a bênção não parou aí, queridos. Tem uma bênção de multiplicação na sua mão. Amém. Mas que não vai apenas alimentar 5.000 homens e mulheres e crianças. Vai transbordar. Vai ser maior. A palavra que a Cláudia falou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Se você é do grupo que ama o Senhor, se prepare, tem coisa grande chegando. É para aqueles que o amam. Nem olhos viram, meu Deus, meus olhos já viram tantas coisas. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, nos seus olhos ainda não viram. Os seus ouvidos não ouviram quantas coisas bacanas você já ouviu, mas o seu ouvido não ouviu ainda aquilo que Deus tem reservado. Nem jamais penetrou no coração do homem, que isso aqui é muito profundo. Por mais que você tenha idealizado, por mais que você tenha sonhado, ainda não alcançou o que Deus tem preparado para você. É muito maior. Amém. É muito Maior. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Deus tem colocado nas mãos de vocês aqui na dádiva, não apenas alimentam aqueles que estão próximos, mas vai transbordar a ponto de as sobras ainda encherem 12 cestos. Alimentou todo mundo e ainda sobraram 12 cestos. Por que sobraram 12? Porque aquele que distribuiu é o mesmo que deve coletar as sobras. 12 discípulos que estavam distribuindo. E cada um distribuía e depois passava recolhendo as sobras. Cuidado com as sementes que Deus coloca nas suas mãos. Existem algumas espécies de sementes. Sementes que são para comer. Deus vai colocar nas suas mãos sementes que são para ser comida para você, alimento para você, provisão para você e para as pessoas que você ama.
Mas não tem só comida. Deus também traz sementes para serem plantadas, sementes para serem utilizadas como plantio, sementes para reprodução. Por favor, aquilo que é para reproduzir, aquilo que é para economizar, aquilo que é para guardar, aquilo que é para investir, pelo amor de Deus, para de comer o que é para investir. Será que alcança alguém aqui? Tem pessoas aqui que estão comendo o que é para investir. Pastor, não está dando nem para comer direito. Ai, meu Deus. Pois é porque hoje você está recebendo uma bênção e não vai só comer, vai sobrar para você investir. Creia nisso. Creia nisso. Sementes para comer, sementes para plantar e sementes para doar. Tem sementes que estão nas suas mãos que não é para ficar na sua casa, é para você doar para outras pessoas, é para você compartilhar com outras pessoas, percebe? Não é nem para você comer e nem para você investir, é para você doar, é para você semear na vida de outros. Talvez você não tenha entendido ainda. Quando eu estou ministrando lá na Estância Paraíso, eu pergunto para o grupo: você está entendendo ou tem que falar 3 vezes? Além de falar 3 vezes, será que tem que desenhar? Queridos, há um Deus que visita ambientes, creia nisso. Olha, eu não acredito num Deus que visita ambientes. Tudo bem, eu respeito você. A questão é que se você acreditar, algo na sua história vai mudar. Porque é uma palavra profética sendo declarada aqui hoje. Há um Deus que visita ambientes. Mas eu não acredito num Deus que contempla a minha situação. Deve contemplar a situação do Guilherme, da Doris, da Cacá e do Vitor. Vão casar esse ano, né? Amém. Nós vamos de boné no casamento, não é isso? Boina. É boina. Vou ficar chique demais de boina. Estou de olho em vocês. Talvez a bênção é só para eles. Não, queridos, não. Se você está neste lugar, talvez você veio atendendo a um convite. E que bom que você veio. Mas no convite que você aceitou, Deus está contemplando a sua vida e a sua situação. E te perguntando nessa noite: o que queres que eu te faça? Porque eu quero encerrar essa ministração de hoje, crendo na palavra profética que está sendo compartilhada aqui. Eu quero orar pela situação que você entrou neste lugar. Eu quero orar pela situação que você trouxe ao entrar neste lugar. Porque eu creio que Deus está visitando este lugar. Deus está contemplando a situação de cada um que passou por aquela porta. Inclusive pessoas que estão trabalhando aqui, que estão ouvindo essa palavra. Eu creio que Deus também vai abençoar vocês que vieram para servir. Assim como abençoou os serventes lá na Bodas de Caná. Os serventes foram aqueles que experimentaram do milagre e eram os únicos que sabiam a fonte do milagre. Então eu quero que você feche seus olhos por um momento. Eu creio nessa palavra para hoje. Eu não estou trazendo essa palavra da minha cabeça. Deus colocou no meu coração essa palavra. E o Deus que inspirou essa palavra é um Deus que tem compromisso com a palavra dele. Eu não tenho que me esforçar para ministrar essa palavra, porque Deus preparou o terreno e inspirou os meus lábios para ministrar. E eu estou crendo que Ele vai fazer muito mais do que apenas deixar você ouvir. Ele não está interessado em apenas que você ouça. Ele está interessado que você leve algo especial para a sua casa, sabendo que há um Deus que contempla a sua situação. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Eu quero orar por essa situação que parece improvável, parece complicada, parece difícil. Você está fazendo os cálculos na ponta do lápis e não está parecendo que vai dar certo. Parece que não é provável que se estabeleça. Eu vou orar para que Deus faça uma surpresa nas suas próximas contas e você vai ver milagres. Em nome de Jesus. Na despensa da sua casa você vai experimentar. Amém. Na sala da sua casa, no seu quarto, nas casas e nas residências das pessoas da sua família, pessoas que nem estão aqui, mas que você vai ser um instrumento de intercessão aqui, pessoas que se colocam para ser abençoadas e que essa bênção alcance a casa.
Hoje chegou o dia de você conhecer e experimentar de um Deus que visita ambientes. Um ambiente como esse que você está. Um Deus que contempla situações como essa que você está vivendo, e que seja uma pessoa que experimenta da bênção que Ele reservou para essa noite. Você vem para a festa, mas quem ganha o presente é você. Amém. Jesus. Se você entende que essa palavra é para você, se você entende que essa palavra é para sua casa, se você entende que essa palavra é para os seus projetos, se você entende que essa palavra é a respeito de que você tem apresentado no dia a dia, nas conversas com as pessoas que você gosta, como um ato profético. O que é um ato profético? É uma atitude que eu tomo aqui, na expectativa de que Deus faça algo no mundo espiritual que me alcança. Eu quero te desafiar, se você faz parte dessa oração, a ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Mas os cálculos não resolviam o problema, e resolveram colocar aquilo que tinha naquele ambiente nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor abençoou aquilo que tinha, e parecia, ao primeiro olhar, parecia tão pouco. 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor colocou na mão de 12, e 12 alimentaram 5.000, fora mulheres e crianças. E depois de alimentar todas essas pessoas, ainda sobraram 12 cestos. Quantas pessoas estão aqui, Senhor, carecendo de experimentar de uma bênção de multiplicação nesse aniversário de 11 anos? Como é que será que elas estarão no aniversário de 12 anos? Como é que elas estarão no aniversário de 15 anos? E no dia 20? E no dia 30? Porque esse é o desejo do nosso coração, que elas possam contemplar que a bênção que elas estão recebendo agora, cada uma dessas pessoas vai prosperar nas mãos delas. A bênção vai ser abundante, vai transbordar e alimentar não apenas a própria pessoa, não apenas a própria família, não apenas os amigos, mas vai alimentar pessoas que nem são conhecidas ainda. Te louvamos e te agradecemos por essa palavra e por essa bênção profética que nós estamos recebendo aqui hoje neste ambiente. Contempla agora cada situação. Há aqui situações talvez de necessidade, e nós te pedimos, Pai, haja abundância. No lugar da necessidade, haja abundância. Pessoas que estão aqui com relacionamentos comprometidos, com relacionamentos conturbados, mas no início desta celebração nós ouvimos um testemunho de um Deus que fez algo que ia além de todas as circunstâncias, e na vida deste casal, Guilherme e Doris, eles são testemunhas de um Deus que visitou o ambiente, de um Deus que contemplou a situação e visitou aquela casa para abençoar, e hoje é testemunho que alcança muitas vidas. Pai, talvez haja aqui sonhos como estão no coração de Cacaia e Vitor. Nem estão entendendo direito o que está acontecendo, nem podem contemplar ainda o futuro, porque às vezes ainda é incerto. Mas nós queremos orar para que sobre eles haja uma transferência da bênção que estava sobre Guilherme e Doris, sobre a vida deles, para que este negócio continue prosperando com os valores de cuidar de pessoas, respeitar as pessoas, de honrar o Senhor, e que isso seja uma realidade na vida deles como sucessores desse negócio. Pai, contempla os familiares que aqui estão, familiares que vieram tão felizes para celebrar com eles esse momento de alegria do Guilherme e da Doris, mas que às vezes estão carecendo de uma visitação do Senhor
em áreas tão distintas, que o Senhor possa contemplar esses familiares. Pai, tem aqui funcionários que têm servido a este lugar e que às vezes estão carecendo de uma bênção e vieram apenas para uma celebração, mas estão levando para casa uma palavra de promessa, de que o Senhor está contemplando a situação e se apresentou hoje aqui para abençoar. Pai, que no serviço deles, na entrega deles, o Senhor possa honrá-los cada dia mais. Aquele que às vezes não estava tão interessado, o Senhor hoje possa despertar para uma visão nova, de que estão em um lugar onde o Senhor visita, o Senhor contempla a situação e vai transformar. Pai, tem aqui fornecedores, tem representantes aqui de fornecedores, pessoas que oferecem, que apresentam produtos e serviços, mas hoje eles estão aqui para receber do Senhor. Hoje o Senhor escolheu visitar este lugar para abençoar os fornecedores em coisas que eles não podem responder, em coisas que eles não podem fazer, apesar de serem fornecedores deste negócio. Tem lacunas que hoje o Senhor está dizendo que é o Senhor que vai prover. Tem aqui clientes que compram produtos e serviços desta empresa, mas tem coisas que eles não podem comprar, e hoje eles estão aqui, e eu quero declarar sobre a vida deles, que aquilo que eles não podem alcançar, o Senhor está agora contemplando a vida deles e dirigindo uma palavra profética, que é o Senhor que vai responder à necessidade, é o Senhor que vai responder o pedido, é o Senhor que vai responder a isso desejado, mas que o dinheiro deles nesse momento não pode comprar. Pai, eu oro por amigos que estão aqui, amigos que vieram como eu e a Cláudia, viemos a nos alegrarmos com eles, mas nós estamos saindo aí mais felizes porque essa palavra também nos alcança. Há coisas na nossa vida, há situações na nossa casa que nós não podemos resolver. Nós somos psicólogos e atendemos tantas pessoas, e há questões na nossa família que só o Senhor pode responder, e nós declaramos a nossa dependência do Senhor nessa noite. Que os amigos que aqui vieram também sejam contemplados nas necessidades, e que essas sementes possam prosperar, e que muito em breve nós ouviremos testemunhos dignos de alegrar o coração de várias pessoas que ouvirão, de amigos que aqui vieram e estão levando para casa sementes preciosas de bênçãos sem limite. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado pela visitação do Senhor. E agora, Pai, eu me uno a essas pessoas para orar pelo Guilherme e pela Dor, para que aquilo que está no coração do Senhor seja próspero na nossa mente, no nosso coração, na nossa família, na nossa vida, no nosso dia a dia, e que nós possamos contemplar que o Senhor é um Deus que visita ambientes, contempla situações e sempre vai escolher abençoar pessoas, porque esta é a sua especialidade. Oramos em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.